Você cansou de tentar ser entendido. Cansou de olhar em volta e sentir que sempre falta algo em você. Você deu demais. Esperou demais. Silenciou demais. E mesmo assim, ainda se sente aquém. Ainda parece que está atrasado. Como se houvesse uma corrida secreta acontecendo e todo mundo estivesse mais à frente. Mas ninguém te contou que essa corrida é uma ilusão. Ninguém te disse que a comparação é como uma maratona de espelhos quebrados. Você corre, mas não vê o próprio reflexo com clareza. Você só vê fragmentos, momentos recortados da vida dos outros, sucessos editados, sorrisos ensaiados. Enquanto isso, dentro de você, o caos se intensifica, o peito aperta, o corpo cansa, a mente grita em silêncio. Você se pergunta: por que eles conseguem e eu não? Mas talvez a pergunta certa seja: o que eu estou tentando preencher com essa comparação? Sêneca dizia: aquele que vive segundo o exemplo dos outros nunca encontrará paz. E talvez seja isso que está te faltando. Paz, não sucesso, não validação, não aplausos. Paz. A comparação é traiçoeira, porque ela se disfarça bem. Ela vem enquanto você desliza o dedo na tela. Enquanto vê alguém com um corpo ideal, um relacionamento perfeito, uma carreira brilhante. Ela sussurra que você deveria estar mais longe, que está ficando para trás. E esse sussurro vai se transformando num ruído constante, que consome sua clareza, sua energia e, aos poucos, a sua fé em si mesmo. É uma dor silenciosa, porque você não fala sobre ela com ninguém. Você não diz que se sente insuficiente. Você não admite que, por dentro, parece estar perdendo para todos. Mas sente, todo dia, a cada comparação involuntária, a cada imagem que reforça que você não é o bastante. Essa sensação não nasce da sua falta. Ela nasce da sua desconexão. Você se afastou do seu próprio ritmo. Você parou de olhar para dentro e começou a medir sua jornada com a régua de vidas que nem são reais. Vidas que você só conhece pela superfície. Por isso, antes de seguirmos, respira. Não superficialmente. Respira de verdade. Sente o ar entrando, te reconectando, te lembrando que você está aqui, que há vida em você, que há tempo, que há presença. Hoje, a intenção é clara: te ajudar a perceber o quanto a comparação tem drenado sua lucidez, o quanto ela te distancia de quem você é, o quanto ela te enfraquece, sem que você perceba. Você se compara porque perdeu de vista o que realmente valoriza. Você se compara porque esqueceu qual é o seu centro. Mas essa consciência pode mudar tudo. A partir daqui, vamos desmontar a estrutura silenciosa da comparação. Vamos entender por que ela te prende e como você pode se libertar. Sem pressa, com presença, com lucidez. Às vezes você acha que está buscando inspiração, mas na verdade está se distraindo de si mesmo. A comparação não começa como ataque, ela começa como fuga. Você olha para a vida do outro não porque quer copiá-la, mas porque por dentro algo seu parece ter desaparecido. E é mais fácil observar o brilho dos outros do que encarar o apagamento silencioso dentro de você. Só que aos poucos, isso se torna um vício, um desvio emocional. Você começa a usar a vida alheia como referência, como se isso fosse te ajudar a se encontrar. Mas o efeito é o oposto. Quanto mais você observa o outro, mais perde o eixo da sua própria jornada. Mais difícil fica reconhecer o seu tempo. Mais distante você fica da sua essência. Não é culpa sua. O mundo te ensinou que a felicidade é uma competição, que você precisa chegar antes, ter mais, mostrar mais. Mas o que ninguém diz é que esse jogo é infinito e todo mundo que entra nele perde a paz. A comparação não é só sobre querer o que o outro tem. Ela é, muitas vezes, a tentativa desesperada de fugir de um desconforto interno que ainda não foi nomeado. É como se olhar para fora fosse menos doloroso do que encarar o vazio aqui dentro. Você não percebe, mas cada comparação silenciosa que faz é uma pequena traição contra o seu próprio caminho.
Você abandona pedaços de si para caber numa referência que nunca foi sua. E isso dói. Dói porque sua alma sabe quando está sendo ignorada. Você pode estar vivendo com eficiência, mas desconectado. Pode estar cumprindo metas, mas sem propósito. Pode estar produzindo resultados, mas sem se reconhecer mais no espelho. E isso acontece quando você esquece que sua trajetória é única, que o ritmo do outro não te serve, que o brilho do outro não apaga o seu, que o silêncio do seu caminho não significa fracasso, significa gestação, significa maturação, significa construção invisível. Você não está perdido. Você apenas foi condicionado a medir sua caminhada por estradas que não são suas, mas há um caminho de volta. E ele começa com uma decisão: parar de fugir de si mesmo, voltar a caminhar com presença, com verdade, com o que é seu. Você pode ter tudo, pode ter saúde, abrigo, conquistas, e mesmo assim, sentir que está aquém, como se faltasse algo essencial, algo que você não sabe nomear. Essa sensação de insuficiência, ela não vem do que você não tem. Ela nasce da ruptura silenciosa entre o seu ser e o seu tempo. Há um ritmo que é só seu. Um tempo interno que não se mede por relógios, nem por cronogramas sociais. Mas quando você começa a viver em comparação, esse compasso interno se perde. Você começa a correr, a se forçar, a se cobrar. Começa a se violentar com metas que nem são suas. E o resultado é exaustão, vazio, ansiedade. Você acorda e já sente que está atrasado. Não importa o quanto você produza, conquiste, entregue. Ainda sente que ficou para trás, mas o que ficou para trás não foi você. Foi sua conexão com o presente. Foi sua capacidade de estar inteiro no agora, sem se medir pelo que o outro exibe. A dor não vem da escassez. Ela vem da desconexão. Você não está vazio. Você apenas esqueceu como ouvir o seu próprio ritmo, como respeitar o tempo das suas sementes, como confiar na sua colheita, mesmo que ela não seja visível agora. Sêneca dizia que nada é mais tolo do que se perder no que não depende de nós. E o tempo alheio não depende de você. A vida do outro não depende de você. A caminhada do outro não diminui a sua. Mas você precisa se lembrar disso todos os dias. Enquanto você se compara, você se fragmenta. E cada fragmento é uma parte sua que se sente insuficiente. Mas a verdade é que você não nasceu para correr com os outros. Você nasceu para caminhar com consciência. E essa caminhada exige escuta, exige paciência, exige coragem para desacelerar e se reconectar com o seu ritmo natural. Você não está atrasado. Você está sendo chamado a voltar. Voltar para o seu compasso. Voltar para o lugar onde não é preciso provar nada. Apenas ser e seguir com lucidez. Existe um abandono que não se percebe de imediato. Não é o abandono de quem vai embora, mas de quem permanece enquanto se apaga por dentro. Você ainda está ali, vivendo, trabalhando, convivendo. Mas aos poucos, vai deixando de ser quem é, para tentar se tornar o que acha que deveria ser. E isso começa de forma sutil. Você observa alguém com mais sucesso, com mais leveza, com mais reconhecimento, e algo em você começa a se calar. Como se dissesse: eu não sou suficiente. Então, sem perceber, você começa a se moldar, a silenciar seus desejos mais autênticos, a adaptar sua expressão, a recalcular sua trajetória, para se encaixar na imagem que o outro projeta. Esse é o início do abandono. Não físico, mas emocional. Você deixa de se honrar, deixa de ouvir sua intuição, deixa de se respeitar. Tudo para tentar pertencer a um padrão que, na verdade, nunca foi seu. O mais cruel da comparação é que ela te convence a ser outro. E nesse processo, você desaparece de si. Desaparece das escolhas que te representam. Desaparece das decisões que te fariam bem. Desaparece dos caminhos que te tornariam inteiro. Você se olha no espelho
e não se reconhece mais, porque a comparação não transforma, ela distorce, e toda distorção gera sofrimento. Quando Marco Aurélio escrevia em suas meditações, ele se lembrava todos os dias de um princípio essencial: permanece contigo mesmo. Porque é isso que a comparação tenta te roubar: a capacidade de permanecer consigo. Não é sobre ignorar o mundo, é sobre não perder o seu centro enquanto o mundo acontece. É sobre lembrar que o seu valor não está no quanto você se aproxima do outro, mas no quanto você permanece fiel a quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Você não precisa ser mais ninguém. Você só precisa reaparecer em si, voltar para dentro e reconstruir esse vínculo com sua essência que a comparação tentou apagar. Você vê uma foto, um sorriso, uma conquista, um corpo, um relacionamento. Vê um momento de glória, congelado, filtrado, editado, e seu cérebro, faminto por referências, começa a montar uma história inteira a partir daquele fragmento. Você não conhece os bastidores, não viu os dias de queda, as noites de crise, as dores que não foram postadas. Mas mesmo assim, algo em você acredita. Eles estão melhores, estão mais felizes, estão vivendo a vida que eu deveria ter. Esse é o engano. A comparação nasce de fragmentos, mas se alimenta de ficções. Ficções que seu próprio cérebro cria para preencher os vazios daquilo que não foi dito, não foi mostrado, não foi vivido por você. Você não inveja a realidade do outro. Você inveja o que imagina que aquela realidade representa. Paz, amor, liberdade, valor. Mas o que você vê não é o todo. É só uma parte. E na maioria das vezes, é a parte que foi estrategicamente escolhida para causar impressão. Vivemos tempos onde se tornou comum performar felicidade. E nesse teatro invisível, todos se sentem menos. Inclusive quem finge estar bem. Você idealiza o que não conhece. E ao idealizar, transforma o outro em um espelho cruel. Um espelho que não reflete você, mas um padrão inatingível. Um roteiro que nunca foi seu. Isso cansa, isso corrói, porque você tenta se adequar a uma fantasia, e nenhuma fantasia, por mais bonita que pareça, é capaz de sustentar a realidade da alma. Sêneca dizia que vivemos mal porque seguimos exemplos ruins, e o pior tipo de exemplo é aquele que não existe, aquela vida idealizada, editada, perfeita, que só é perfeita porque foi construída para parecer assim. Não se compare a fragmentos. Não abandone sua inteireza por pedaços alheios. A realidade é sempre mais complexa, mais humana, mais imperfeita. E é justamente na imperfeição que mora a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que talvez você esteja precisando reencontrar em si. Há um detalhe invisível, mas decisivo, nesse processo silencioso de comparação. O seu cérebro não sabe o que é real. Ele não julga a veracidade de uma imagem, de uma narrativa, de uma conquista postada. Ele apenas sente. Sente desejo. Sente escassez. Sente que falta algo. Quando você observa imagens idealizadas, corpos esculturais, viagens de sonho, relacionamentos perfeitos, o seu sistema nervoso responde como se tudo aquilo fosse verdadeiro. Como se o que você vê ali fosse acessível a todos, menos a você. E então, sem perceber, você começa a se sentir pequeno, diminuído, desalinhado. Quase como um erro ambulante, em meio a acertos alheios. Só que essas imagens não contam toda a história. Elas foram criadas para atrair, para performar, para impactar. E ainda assim, seu cérebro as interpreta como realidade absoluta. É como se, ao ver alguém sorrindo para uma câmera, você esquecesse que existe tristeza atrás dos bastidores. Isso tem um custo emocional alto, porque o que deveria ser só uma observação passageira se transforma em padrão. Você passa a comparar seu dia comum com o ápice do dia do outro, sua sombra com a luz do palco alheio. Sua travessia com a chegada de alguém que nem sempre sabe para onde vai.
A neurociência já mostrou que imagens emocionais ativam em nosso cérebro áreas ligadas ao prazer, à dor, ao medo e à identidade. Ou seja, mesmo que racionalmente você saiba que aquilo é editado, emocionalmente você sente que está ficando para trás. E esse descompasso entre o que é sentido e o que é real desgasta a alma. Por isso, a sabedoria estoica é tão necessária, porque ela nos lembra que não devemos reagir com base em aparências, que o olhar deve ser treinado, não apenas para ver, mas para discernir, para filtrar, para escolher o que absorve. Marco Aurélio anotava para si mesmo: a mente se torna aquilo com que se alimenta. E o que você tem alimentado em sua mente? Imagens que te inspiram com verdade, ou projeções que te enfraquecem com ilusão? Você não precisa se proteger do mundo, mas precisa aprender a interpretar o que o mundo te mostra. Porque o que parece real, nem sempre é. E aquilo que te desequilibra talvez nunca tenha existido de verdade. Você desliza o dedo na tela, vê uma vitória, uma conquista, uma celebração. Seu cérebro libera dopamina. Um pico breve de prazer, de excitação, de comparação silenciosa. Essa descarga química acontece mesmo que você não queira. É automática. E com o tempo, se torna viciante. Você começa a buscar esse estímulo, mesmo que isso te machuque. Mesmo que a cada conquista alheia, você sinta que sua vida está parando. A dopamina é o neurotransmissor do desejo. Ela não te recompensa pela conquista, mas pela antecipação. E ao consumir as vitórias dos outros, sem o contexto real por trás, você condiciona seu cérebro a esperar que a vida seja sempre excitante, sempre performática, sempre com finais felizes. Mas a vida real não é feita de ápices, é feita de processos, de rotinas, de silêncios. E isso, aos olhos de um cérebro viciado em comparação, parece pouco. Você começa a desprezar sua própria trajetória, a desvalorizar as pequenas vitórias, a ignorar o progresso silencioso que está acontecendo dentro de você. Porque nada parece suficiente diante do que os outros estão mostrando. Mas o que eles mostram é só a superfície. É como olhar fogos de artifício e esquecer que depois do brilho vem o escuro. E ninguém posta o escuro. Ninguém publica a espera, a frustração, a dúvida. Mas todos vivem isso. Inclusive aqueles que parecem estar sempre vencendo. A dopamina te prende a um ciclo de comparação e insatisfação. Você se anima com a vida dos outros e se frustra com a sua. Você sente prazer no consumo e dor na própria existência. Esse ciclo desgasta, distorce, desalinha. Os estoicos nos alertam para isso ao dizer que o sábio vive com constância, não com euforia. Que o prazer momentâneo pode ser uma armadilha para quem não tem um norte interno. Então, talvez não seja a sua vida que esteja ruim. Talvez seja o seu cérebro que está intoxicado por doses diárias de uma felicidade editada. E o antídoto não está em conquistar mais. Está em sentir mais. Sentir presença. Sentir verdade. Sentir o que está aqui, agora, mesmo que não brilhe como um post, mas que no silêncio cura. E te reconecta com quem você é, por trás de tudo isso. Existe um discurso sutil, quase sedutor, que diz que se comparar pode ser saudável. Que olhar para o outro com admiração pode te impulsionar. Que o sucesso alheio pode servir como inspiração para crescer, evoluir, melhorar. Mas nem sempre essa admiração é limpa. Nem sempre ela vem de um lugar de verdade. Às vezes, ela vem disfarçada. Vem com inveja contida, com frustração silenciosa, com desconforto escondido atrás da palavra inspiração. Você diz que se inspira, mas por dentro sente-se pequeno. Diz que admira, mas começa a duvidar de si. Diz que quer aprender, mas ao final do dia, tudo o que sente é que está muito longe, muito atrasado,
muito aquém. Essa é a armadilha. A comparação maquiada de inspiração é perigosa porque parece positiva, mas na verdade esconde a mesma raiz de insatisfação. Ela continua dizendo que o seu agora não basta, que você precisa ser mais, ter mais, provar mais. Ela não acolhe quem você é. Ela apenas reforça quem você ainda não é. E o pior, ela humilha o presente. Faz você olhar para a sua vida com desprezo, como se tudo o que tem fosse um rascunho mal feito diante da obra-prima que o outro aparenta ser. Sêneca alertava que a alma se enfraquece quando deseja o que pertence ao outro, porque o desejo desordenado, mesmo que pareça nobre, desestabiliza. Ele desloca o foco, tira você do eixo e coloca o poder da sua realização nas mãos de uma comparação que nunca será justa. Nem tudo que parece inspirador é saudável. Inspiração que envergonha não é inspiração. É cobrança disfarçada. É autoabandono sofisticado. O verdadeiro impulso não vem de fora. Vem de dentro, do seu silêncio, do seu propósito, do seu ritmo. E quando você caminha em paz com o que é, o brilho do outro não ameaça. Ele só confirma que é possível viver com presença, mesmo que de formas diferentes. Mas isso só acontece quando a sua admiração não carrega o peso da sua desvalorização. Quando a comparação deixa de ser uma lente e vira apenas um espelho breve que te devolve ao que realmente importa: o seu caminho. Nem sempre você percebe, mas existe algo sutil acontecendo dentro de você quando se compara. Algo que não grita, mas pesa. Não machuca por fora, mas vai silenciando por dentro. É a sua vibração emocional que muda. Sua energia vital que se contrai. Seu campo de presença que se fecha, como um animal em defesa. Quando você entra nesse estado, tudo fica turvo. Suas decisões perdem nitidez. Sua voz interna se confunde com o ruído externo. Você começa a duvidar da própria intuição. Começa a enxergar a vida com lentes de escassez. Porque a comparação tem esse efeito. Ela te coloca em modo sobrevivência. Faz você se sentir ameaçado, mesmo sem perigo real. Faz você se encolher, mesmo que ninguém esteja te diminuindo. Faz você se calar, mesmo que sua verdade esteja tentando emergir. A vibração da comparação é a vibração da falta. Falta de tempo, falta de valor, falta de merecimento. E essa vibração cria uma névoa densa sobre sua mente. Você deixa de ver com clareza, deixa de perceber o que já conquistou, deixa de sentir gratidão pelo que está florescendo, ainda que devagar. É como se tudo o que você tem fosse insuficiente, apenas porque não se parece com o que o outro mostra. Mas sua vida não precisa parecer com nada. Ela precisa apenas ressoar com você. E para isso você precisa limpar essa vibração de comparação que contamina seu campo interno. Epicteto dizia que o que nos perturba não é o que acontece, mas o modo como interpretamos. A comparação, na verdade, é uma interpretação distorcida da realidade. É um julgamento precoce. É uma leitura equivocada de que você está perdendo, quando, na verdade, talvez esteja apenas em outro ponto da estrada. Quando você muda a vibração, a clareza retorna. E com ela, vem a paz, a direção, a certeza silenciosa de que seu caminho está vivo, mesmo quando não é visto, mesmo quando não é postado, mesmo quando só você o sente. E isso basta. Porque a verdade não precisa ser validada, ela só precisa ser vivida. Existe uma ansiedade que não vem do que você ainda não tem, mas do que acredita que já deveria ter. Ela nasce quando você olha para o relógio de alguém e tenta ajustar a sua vida ao tempo dele, como se houvesse uma ordem universal para conquistar, amar, crescer, vencer, como se o tempo do outro fosse uma régua e você estivesse constantemente abaixo da média. Mas o tempo do outro não é o seu. A estação do outro não é a sua. E comparar calendários é a maneira mais silenciosa de adoecer a alma.
Você começa a cronometrar cada passo, não com base no seu fluxo interno, mas com base na pressa alheia. E nessa corrida invisível, você não vive, apenas tenta alcançar. Essa obsessão te desconecta do agora. Transforma o presente em obstáculo. Faz com que tudo o que você é pareça pouco diante do que você ainda não foi. Você deixa de celebrar, deixa de perceber, deixa de respirar com profundidade. Marco Aurélio, em sua sabedoria silenciosa, dizia que o que importa é o que fazemos com o momento presente, não o que esperam de nós, não o quanto avançamos em comparação aos outros, mas o quanto estamos inteiros aqui, agora. O estoico caminha com propósito, não com pressa. Ele sabe que a pressa é o disfarce da ansiedade e que toda ansiedade nasce do medo de não ser suficiente. Mas quem vive com propósito, vive com direção. E direção é diferente de velocidade. Você não precisa correr. Precisa apenas estar presente, sentir o chão sob os pés, reconhecer o passo que está sendo dado e, principalmente, confiar que o seu tempo não está errado. Ele só é seu. E isso já é sagrado. Porque o que floresce fora do seu tempo não cria raiz. E o que cria raiz sustenta, mesmo quando tudo em volta parece correr demais. Existe um tipo de dor que surge quando você observa alguém conquistando algo que você secretamente desejava, mas não tinha coragem de admitir. Essa dor tem nome, tem peso, tem forma. Ela se chama inveja, mas não a inveja maldosa que deseja o mal ao outro. É uma inveja silenciosa, quase envergonhada, que apenas escancara o quanto você tem se abandonado. É desconfortável admitir, mas a inveja também pode ser uma bússola. Ela aponta, de maneira crua e às vezes dolorida, para os seus desejos não reconhecidos, para as partes suas que foram sufocadas pelo medo, pela dúvida, pela crença de que você não merecia. Ao invés de ignorar esse sentimento, você pode escolher observá-lo, com respeito, com honestidade, sem julgamento, porque a inveja, quando olhada com lucidez, mostra onde ainda falta presença, mostra o que você admira, mostra o que te move, mostra o que sua alma quer viver, mas que você ainda não se permitiu acessar. A pergunta que ecoa é simples, mas poderosa. O que essa comparação me mostra que eu ainda não reconheço como prioridade? Porque muitas vezes você não sente raiva do outro. Você sente raiva de si, por ter se calado tanto, por ter se negligenciado, por ter adiado sua verdade em nome de uma segurança que não preenche. A filosofia estoica não nos convida a negar emoções. Ela nos ensina a examiná-las, a olhar para dentro e perceber o que está sob nosso controle e o que não está. E o que sempre está sob nosso controle é a forma como escolhemos responder ao que sentimos. Você não precisa se punir por sentir inveja. Precisa apenas entender o que ela quer te contar. Ela talvez esteja te chamando de volta para si, te lembrando de uma parte sua que está adormecida e que, ao ser reconhecida, pode se transformar em ação, em decisão, em movimento real. A comparação só machuca quando você se esquece do que quer de verdade. Mas quando você lembra, ela se transforma em clareza. E a clareza, por mais dura que seja, é sempre um caminho de volta para casa. Imagine um espelho trincado, desses que deformam a imagem refletida. Você olha para ele e não vê o que realmente é. Vê uma versão esticada, achatada, desconectada da verdade. Assim é a comparação. Um espelho torto onde o reflexo nunca te representa com fidelidade. Você tenta se enxergar através da vida do outro, mas o reflexo que retorna é sempre distorcido, porque ele não mostra suas raízes, suas dores, seus silêncios. Mostra apenas o que falta. E o que falta, quando visto por essa lente, sempre parece maior do que realmente é. A comparação não é só injusta, ela é imprecisa. Ela te mostra uma ilusão e depois cobra coerência com ela. Ela apresenta uma realidade editada e depois exige que você se sinta satisfeito com a sua. E assim,
Você começa a se ver pequeno, não porque realmente é, mas porque passou a confiar mais no reflexo do outro do que na verdade que vive em você. A sua essência não cabe no reflexo de ninguém. Você não foi feito para ser visto através da lente alheia. Você foi feito para se conhecer de dentro para fora, para se olhar com inteireza, para se perceber com honestidade e não com comparação. Marco Aurélio dizia: volte-se para dentro, é aí que habita a fonte do bem. E essa volta para dentro só acontece quando você quebra o espelho torto. Quando para de se medir pela imagem do outro e começa a se reconhecer no seu silêncio, no seu ritmo, na sua imperfeição legítima. Porque o reflexo do outro nunca vai refletir sua essência. Ele pode, no máximo, te lembrar daquilo que você precisa reencontrar, mas nunca será sua verdade. Você não precisa mais desse espelho distorcido. Precisa de um olhar limpo, de uma presença que acolhe, de um reencontro com quem você é, quando ninguém está olhando. E essa imagem, a que você enxerga no silêncio da lucidez, é a única que pode te curar. Muitos tentam eliminar a comparação como se ela fosse o problema, como se o ato de se comparar fosse por si só a raiz da dor. Mas não é. A comparação é apenas o sintoma visível de uma desconexão mais profunda. Ela é o reflexo do vazio que você carrega em silêncio, muitas vezes sem saber de onde veio. Antes de olhar para fora, você já sentia falta de algo dentro. Antes de desejar o que o outro tem, você já se sentia incompleto. E esse sentimento de insuficiência não começa no outro, começa na sua história. Nos silêncios que você não escutou, nos desejos que você não validou, nas partes suas que, por medo ou costume, você foi deixando para trás. A comparação só encontra espaço quando existe ausência. E essa ausência, às vezes, é de reconhecimento, de afeto, de sentido, de presença real na própria vida. Você não sente dor porque o outro brilha. Você sente dor porque se esqueceu de onde está a sua luz. E, enquanto esse reencontro não acontece, qualquer brilho externo parece uma ameaça. Parece um lembrete cruel do quanto você se sente apagado por dentro. Epicteto dizia que não são os eventos em si que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. E quando a interpretação nasce de um vazio, tudo parece ameaça, tudo parece acusação, tudo parece pessoal. Mas a cura não está em evitar o espelho. Está em entender o que está gritando dentro de você. Está em escutar o que a comparação está tentando esconder. Porque ela não é a raiz. Ela é o alarme. É a sirene do inconsciente te dizendo: ei, tem algo aqui dentro que precisa ser visto. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de lutar contra o sintoma e começa a cuidar da causa. Começa a preencher o que estava ausente. Começa a caminhar com mais presença. E nesse caminhar, a comparação perde o poder. Porque o vazio começa a ser habitado por você mesmo. E isso basta. Isso, enfim, sustenta. Você não precisa ser melhor. Não precisa provar. Não precisa competir. A verdadeira autoestima não se constrói sobre a queda do outro, nem sobre a vitória comparativa. Ela nasce no silêncio do autoconhecimento, na sobriedade de quem se move com coerência, mesmo sem aplausos. O mundo confunde autoestima com performance, com autoafirmação barulhenta, com uma espécie de superioridade disfarçada de confiança. Mas a autoestima estoica é outra coisa. Ela é consciência de si, mas ação alinhada. Ela é coerência interna. É viver de acordo com o que se acredita, mesmo quando ninguém reconhece. Quando você se alinha por dentro, o que o outro faz perde importância. A conquista alheia deixa de ser ameaça. A vitória de alguém não te diminui, porque você já não mede seu valor com régua externa. Você sabe o que te move. Você reconhece o que tem valor. Você escolhe com base no que é verdadeiro, não no que é visível. Essa é a liberdade. A de não precisar competir, a de não buscar validação,
a de não viver com a sensação constante de que está atrasado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: se está em harmonia com a razão e com a natureza, nada pode te ferir. E essa harmonia começa dentro. Começa quando você entende que não precisa ser mais do que ninguém. Só precisa ser inteiro em quem você já é. Não é sobre se sentir melhor. É sobre não precisar mais medir. Sobre não transformar cada encontro, cada imagem, cada conquista alheia numa provocação silenciosa. É sobre caminhar com sobriedade emocional. Sobre sustentar a própria verdade em um mundo que grita por comparação. Você não está em guerra, você está em jornada. E quem está em jornada não corre com os outros. Apenas segue. Com presença. Com paz. Com dignidade. Epicteto escreveu: você se perturba não com o que acontece, mas com a interpretação que dá. E talvez seja esse o ponto final, e ao mesmo tempo o ponto de partida de tudo o que falamos aqui. Porque a comparação não é sobre o outro. É sobre como você tem interpretado a sua própria vida à luz do que não é seu. Sobre como tem distorcido sua essência por lentes que jamais refletiriam sua verdade. A comparação não é só um hábito mental. É uma distorção vibracional. Ela altera a forma como você sente, como você escolhe, como você se move e, principalmente, como você se enxerga. Ela te faz esquecer do seu valor, te desconecta da sua potência, te convence de que está perdendo, quando, na verdade, está apenas vivendo em outro ritmo. Não é mais sobre olhar para fora, é sobre voltar o olhar para dentro, redirecionar sua atenção, reencontrar a fonte do que importa. Sua paz não está no que falta, ela está no que você para de carregar. E a comparação é um peso desnecessário. É uma corrente que te prende a algo que nunca foi seu. Você não foi feito para ser um eco do outro. Você foi feito para ser uma voz original no caos do mundo. Uma presença real, firme, lúcida. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. O silêncio que agora te envolve pode parecer isolamento. Mas talvez seja cura em andamento. Talvez, nesse silêncio, você esteja voltando. Voltando ao seu eixo. Voltando à sua frequência. Voltando a se ouvir. E se tudo o que te falta for menos barulho? E se o caminho para reencontrar sua paz não estiver em vencer o outro, mas em deixar de competir? E se o que você realmente buscava sempre esteve dentro? Então, eu te deixo com uma última pergunta. O que você faria se parasse de medir sua vida com a régua de alguém?